com a Lina, que ainda vai fazer mais uma viagem, né, para Santa Catarina. Lá está um gelo, meus irmãos, está gelado, não sei se já agasalharam ela por lá. Lá está frio, acostumado com o calor da Bahia. É pior, é pior. Amém, irmãos? Antes do irmão Simvaldo vir aqui proclamar a palavra de Deus, eu estarei aqui trazendo, meus irmãos, uma mensagem bem curta. Há muitos dias, há umas 2, 3 semanas eu tenho meditado. Há umas 2 ou 3 semanas eu tenho pensado, sabe, nesse relato. Não é um relato que está na Bíblia, não é um relato que foi registrado na palavra de Deus, mas eu acredito que é um relato verdadeiro. Mas antes disso, o Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 em diante, assim diz: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão Pedro, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes: Você me ama? Então ele respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. E no versículo 18 em diante, Jesus continuou dizendo: Em verdade, Pedro, eu lhe digo que quando você era mais moço, mais jovem, você vestia a sua roupa, apertava o seu cinto e andava por onde você queria. Mas quando você for velho, você estenderá as mãos e outro amarrará as suas mãos e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para revelar para Pedro o tipo de morte a qual ele iria glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Amém? Amém, Deus. Aqui nós vemos, meus irmãos, o apóstolo Pedro sendo chamado a ser pastor, a ser líder da igreja. E de fato, Pedro foi o líder da igreja. Pedro foi o coluna dentro da igreja. Paulo, muita importância teve, fundou muitas igrejas, mas Paulo, quando olhava para Pedro, ele enxergava o líder da igreja. Agora, é interessante que Jesus chamou Pedro para esse chamado pastoral, mas ao mesmo tempo disse: Pedro, é o seguinte, você vai morrer sendo carregado, sendo levado para onde você não quer ir. E esse lugar para onde Pedro não queria ir era o lugar da morte dele. No ato que Jesus chamou Pedro para a obra ministerial, no mesmo ato Jesus revelou: você vai morrer. Você vai morrer. E de fato, meus irmãos, 13 anos depois, o apóstolo Pedro foi amarrado. Suas mãos foram amarradas, ele foi aprisionado durante muito tempo. E após algum tempo ali no calabouço, na prisão subterrânea de Roma, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Aonde hoje é o Vaticano. Ainda hoje é o Vaticano, a sede da Igreja Católica. Pedro foi crucificado ali. Pedro foi crucificado ali de cabeça para baixo. Eu não sei quantos metros, se é 10, se é 20 metros, mas abaixo do Vaticano, abaixo ali daquela igreja, lá embaixo mesmo, tem um lugar onde acredita-se que foi o túmulo de Pedro, porque encontraram uma escrita: aqui está o corpo de Pedro. Mas é claro, não encontraram os ossos. Na antiguidade existia muito roubo de ossos, existia muita essa maldade, sabe, de destruir túmulos, principalmente túmulos dos cristãos que eram perseguidos naquela época. Mas antes de morrer, meus irmãos, antes de ser preso, Pedro teve a oportunidade de dar linha.
Pedro teve a oportunidade de poupar a própria vida. Ele estava em Roma, a perseguição ali estava feroz, todos os dias cristãos sendo mortos, sendo decapitados, sendo colocados dentro de uma espécie de estádio chamado Coliseu, e ali eles eram mortos de tudo quanto é maneira, leões, crocodilos, a espadas, terrível. Os nossos primeiros irmãos na fé foram torturados de tudo quanto é forma, mortos por amor a Cristo, por não negarem a Cristo. E os irmãos ali de Roma tentaram convencer Pedro: Pedro, você não pode ficar aqui. Pedro, você é o líder da igreja. Pedro, se você morrer, o que vai ser da igreja, Pedro? Pedro, você tem que fugir de Roma. Foge daqui, Pedro, você tem que ir embora, você não pode ficar aqui. E de tanto insistir, a história diz que Pedro aceitou. De tanto insistir, de tanto ouvir aquelas falas preocupadas dos irmãos, Pedro decidiu de fato fugir. E na calada da noite, talvez alta madrugada, ele pegou a pouca roupa que tinha, e na escuridão, naquele tempo era muito escuro o ambiente, as ruas, tudo, não existia iluminação pública, não existia o que existe hoje, né? Na escuridão, na calada da noite, Pedro fugiu. Fugiu de Roma para não morrer. Ele estava fazendo o que ele fazia quando era mais moço, decidindo para onde ir de acordo com a vontade dele, nesse caso aqui, para fugir da morte. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, a Bíblia fala que Pedro, por mais que tivesse sido tão difícil assim no trato com Jesus durante 3 anos, um coração tão duro, um homem assim tão prepotente, tão arrogante também, podemos dizer isso, depois que de fato ele foi cheio do Espírito Santo, ele tornou-se um homem obediente. Ele tornou-se um homem que muito facilmente se arrependia. E, mal ele havia saído de Roma, a história, a tradição cristã diz que ele teve uma visão. Jesus apareceu para ele em determinada encruzilhada. Em determinada encruzilhada, já um pouco distante de Roma, Jesus aparece para ele e ele fica atônito, ele fica ali paralisado, ele reconhece que é Jesus, e a língua da época é do latim, então foi escrito em latim o que ele disse. Então, olhando para aquela luz, de joelhos, ele disse: Domine, quo vadis, que significa: Senhor, para onde o Senhor está indo? Ele ficou tão atônito com aquela visão sobrenatural que ele fez essa pergunta para Jesus da seguinte forma: Jesus, o Senhor está indo para onde? Sabe o que Jesus respondeu? Eu estou indo para Roma para sofrer e para ser crucificado novamente pelo meu povo. Quando ele ouviu isso de Jesus, ele entendeu que Jesus estava dizendo para ele: vá e siga o teu propósito. Por que você está fugindo? Por que você está correndo? Por que você está abandonando a igreja no momento que ela mais está precisando? Eu estou indo para Roma. E de fato, meus irmãos, se preciso for, se necessário fosse, Jesus Cristo morreria na cruz novamente pelas nossas vidas. Não é mais necessário. O sacrifício ali na cruz foi o suficiente. E ali Pedro entendeu. Com aquela resposta de Jesus: eu estou indo para Roma, eu estou indo onde os meus irmãos, onde os meus filhos, os meus cordeiros, as minhas ovelhas estão sendo perseguidas e mortas. É para lá que eu vou, Pedro. E é de lá que você está fugindo. Que servo é este? Que pastor é esse? E Pedro voltou. Pedro voltou. A igreja certamente deve ter ficado desapontada, mas ele explicou. Certamente ele explicou a visão que teve, e a igreja compreendeu que quando um homem entrega a vida para Deus, a morte não deve mais atemorizá-lo. Quando um homem entrega a vida para Deus, o medo da morte não pode mais dominá-lo, principalmente no que se trata do amor a Jesus Cristo. E Pedro se rendeu, meus irmãos, àquele destino. O destino de Pedro era testemunhar o quão fiel ele era a Cristo, mesmo se permitindo ser preso e ser morto. E de fato ele foi morto de cabeça para baixo, não se achando digno de ser crucificado da forma como Cristo foi crucificado. Aos 67 anos, viveu muito para os padrões da época. Morreu aos 67 anos.
crucificado de cabeça para baixo, porque ele entendeu que a partir do momento que Deus chama, a vida não mais pertencia a ele, a vida dele pertencia a Cristo, e se necessário fosse morrer por amor a Cristo, ele morreria como de fato ele morreu. E essa realidade, meus irmãos, é sobre mim e é sobre você. Meus irmãos, se nós não estivermos dispostos a viver uma vida que, se necessário for, para a glória de Deus, se necessário for morrer para a glória de Deus, nós não podemos ser chamados de cristãos. A nossa vida com Deus tem que ser de tal maneira que, se uma arma for colocada na nossa cabeça e uma ameaça for proclamada aos nossos ouvidos dizendo o seguinte: ou renuncia ao seu Deus, ou eu estolo os seus minhocos. Se você não abrir a sua boca para dizer: eu não renuncio a Cristo, eu não renuncio ao meu Deus, se você não abrir a boca para dizer isso, você não é cristão. Se diante de uma ameaça como essa, eu renunciar a Cristo, eu não sou cristão. E necessário é nos prepararmos, porque o Senhor Jesus nos revelou que no tempo do princípio das dores, isso acontecerá. Seremos perseguidos, seremos presos, seremos entregues à morte, por não negarmos a Cristo. E eu espero em Deus e oro para que Deus me fortaleça, para que, se for da vontade de Deus, eu e vocês viverem o princípio das dores, que cada um de nós venhamos estar preparados para não negar Jesus, para ir e enfrentar, para ir para onde Jesus nos enviar, mesmo que esse lugar seja um lugar de perseguição e de morte. Certa vez o apóstolo Paulo disse, meus irmãos, que para todos os lugares que ele planejava uma viagem missionária, todas as cidades que ele colocava no coração de ir e ali pregar o Evangelho, antes dele ir, o Espírito Santo revelava a ele: meu servo, ali você vai ser apedrejado, ali você vai ser açoitado, ali você vai ser preso. E ainda assim morria. O Espírito Santo avisava a ele que ele ia sangrar, que ele ia ser totalmente espancado, mas ainda assim ele ia. Por quê? Porque a dor, o sofrimento, o medo da morte não pode fazer com que venhamos recuar no caminho da salvação. Sejamos como Pedro, sejamos como Paulo, imitadores de Jesus Cristo. Jesus poderia ter olhado para a cruz e ter dito isso: ó, o que? Estou fora. Mas ele literalmente, ele praticamente disse: cruz, pode vir. Eu estou preparado para obedecer ao meu Deus, eu estou preparado para levar sobre mim o pecado desse povo e salvá-los e libertá-los por meio do meu sangue. Amém? Amém, Deus. Vamos obedecer a Cristo. Vamos obedecer a Jesus. Até a morte. Até a morte, se necessário for. Amém? Amém, Deus. O irmão Sivaldo, convido o irmão Sivaldo a vir aqui à frente, estará pregando, proclamando a palavra do Senhor nesta noite. Nessa noite de igreja vazia, os 14 irmãos estão ausentes. Vazia de pessoas, vazias, com cadeiras vazias, mas sempre a presença de Deus constante. Amém? Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, estenda a tua mão sobre a vida do teu filho. Cubra, amado Deus, o teu servo com a tua misericórdia. E uma vez mais eu te peço que o Senhor venha usá-lo no proclamar da tua palavra, no anunciar da tua palavra, Deus, que o Senhor venha usá-lo. E que o Senhor venha, amado Deus, através desta palavra, alimentar, suprir, vir de encontro, amado Deus, às necessidades da nossa alma. Fala conosco, Deus, fala conosco, tu alveja a tua voz através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Glória a Deus.